tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, vou estar com vocês para trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Sou professora da Rede Municipal de Palmas. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Como eu disse, vamos estar juntos trabalhando o componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós vamos para a nossa 22ª aula de língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos, vamos lembrar aquele recadinho? De organizar o seu material com antecedência. Organize o espaço físico para que você possa melhor compreender as nossas aulas e ter um melhor aproveitamento delas. Combinado? Esse é o nosso recadinho de toda a aula, não se esqueça. Na aula passada, na semana passada, na quinzena passada, nós estávamos trabalhando sobre contos populares. Vocês lembram? Nós vimos a estrutura de um conto, vimos que existem vários tipos de contos populares, né? Vimos que tem conto de fada, que os contos antigamente era passado de geração em geração através da contação de história, né? Era passada de boca em boca. Na última aula, nós vimos um conto popular brasileiro, onde tem um astuto personagem chamado Pedro Malazarte. Estão lembrados? Vimos um pouquinho, conhecemos o texto, analisamos o texto, quanto à sua estrutura, os elementos que acontecem dentro do texto, o momento que acontece, o clímax e o desfecho. Vimos que o conto de Pedro Malazarte, ele é um conto cômico, de comédia, não foi isso? Lembraram aí? Muito bom! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as conjunções. Para que servem as conjunções dentro de um texto? Pensa um pouquinho, nós já vimos aula sobre conjunções, mas vamos revisar um pouquinho para que serve. Auxilia em que essas conjunções no texto? Essas palavrinhas, elas nos auxiliam, nos ajudam a escrever o nosso texto de maneira mais compreensível, onde a pessoa possa ler, compreender, entender a mensagem que eu quero passar. Então, essas palavrinhas de ligação, ela nos ajuda a deixar o texto com coesão, com coerência, não é assim? Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre as conjunções, vamos ver alguns exemplos delas, né? Dentro da frase, para a gente estar identificando essas palavrinhas. Vamos iniciar então a nossa aula? Começando pelas conjunções. Acompanhe comigo. As conjunções e as locuções conjuntivas são muito importantes. Dentro de um texto. Por meio delas, é possível perceber, entender as relações e diversos sentidos entre a ideia do texto. Então, o que podemos perceber? A conjunção, ela nos auxilia, ela nos ajuda a entender o texto, a compreender melhor o texto. Né? Essas palavrinhas, elas nos ajudam a perceber a relação de uma frase com uma outra, de um parágrafo com o outro, né? São essas palavrinhas de ligações que nos ajudam a entender e compreender melhor o texto. Entendido? Vamos ver agora alguns exemplos dessas conjunções dentro da frase. Acompanha. O primeiro exemplo nós temos: comprei, entreguei um presente de aniversário. Olha só a frase: comprei e entreguei o presente de aniversário. Entre a palavra comprei e entreguei, nós temos a palavrinha e, a vogal e, que tem o sentido de juntar uma oração à outra, uma ação à outra, o verbo comprar com o verbo entregar. Então, são duas ações. Ele comprou e entregou. Então, essa vogal junta, né, as duas ações. Então, esse ele é uma conjunção. Olha outro exemplo. Marcela gosta de ir ao cinema, mas não gosta de ir para a fazenda. Existe a palavrinha mas após a vírgula, perceberam? Que tem o significado de expressar algo contrário, inverso, ou seja,
relevar o que realmente Marcela gosta e citar o que ela não gosta. Quando ele falou que ela gosta de ir ao cinema, mas, então ele está dando a opinião contrária, ele está colocando a outra opção dela, justificando que ela gosta, que ela não gosta de fazenda. Então essa palavrinha mas, ela tem a intenção de justificar, de falar o contrário, né, do que a Marcela gosta. Essa palavrinha mais também é uma conjunção. Vamos mais um exemplo. Adoro conhecer novos lugares. Entretanto, faz tempo que não viajo. Olha aí, nós temos aí a palavrinha entretanto. Essa palavrinha entretanto, é uma conjugação, é uma conjunção, indica o sentido contrário. Adora conhecer lugares novos, mas faz tempo que não viaja. Então, esse entretanto dá o sentido contrário. Mais um exemplo para a gente compreender melhor. Gosto de obter bons resultados nas avaliações. Por isso, estudo bastante. Olha só, nós temos a conjugação, a conjunção por isso. Essa conjunção por isso indica o quê? Revela uma explicação sobre o motivo referente ao estudo. Ele gosta de tirar notas excelentes, ele gosta dos bons resultados na avaliação, mas para isso estuda bastante. Então, por isso, estudo bastante, né? Ele está dando a explicação, é uma conjunção que dá uma explicação. Então, podemos observar, podemos conceituar que as conjunções, como as palavras que ligam os termos entre duas ou mais orações. Então, vimos que as conjunções são essas palavrinhas que ligam uma frase à outra, que liga uma ação à outra, que dá a concordância da minha frase, a concordância do meu parágrafo, que dá a concordância do meu texto. Compreendido? Podemos continuar? E aí, será que existe só um tipo de conjunções? Será que ela é só uma específica? Pelos exemplos a gente viu que tem diversos motivos de conjunções, né? Diversas possibilidades com diversas intenções. Vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de conjunções? Quais são eles? São dois. São as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Então, vimos que são dois tipos. Coordenativas, subordinativas. Vamos conhecer cada uma delas. Vamos começar pelas coordenativas. O que são conjunções coordenativas? São aquelas que ligam duas orações independentes. Olha que interessante. As coordenativas são aquelas palavrinhas que eu uso para ligar duas orações, duas frases, mas uma frase não depende da outra. Às vezes eu quero só acrescentar, né, alguma coisa, mas se eu falar apenas a primeira frase, o leitor vai entender. Se eu falar a segunda frase, o leitor também vai entender. Então, uma oração não depende da outra. Então, essas palavrinhas são conhecidas como conjunções coordenativas. Vamos conhecer então algumas delas? Nós temos as aditivas. Quais são essas aditivas? Como a palavrinha mesmo já diz, aditivas são aquelas palavrinhas que exprimem a soma, a adição de pensamento. Então, é a palavrinha que eu utilizo para juntar a primeira oração com a segunda, por exemplo, mas eu vou adicionar informações. Vamos pensar assim. Mas se eu falar a primeira frase, a primeira oração, o leitor vai entender. Se eu falar a segunda, também vai entender. Mas eu tenho uma conjunção aí no meio que dá uma ideia de adição, de pensamento, né? E junta as duas orações. Quais são elas? E, nem, não só, mas também, como também. Olha um exemplo. Gosto de chocolate, mas também de vegetais. Então, assim, se eu falo a primeira oração, gosto de chocolate, vocês vão entender, não vão?
Se eu falo a segunda oração, também de vegetais, ou gosto de vegetais, vocês também vão entender. Mas eu usei a palavrinha mas nessa frase para adicionar, para falar algo a mais. Eu gosto de chocolate, mas também gosto de vegetais. Perceberam? Então essas são as conjunções aditivas. Eu vou adicionar algo no meu pensamento, na minha oração. Certinho? Vamos continuar? Agora nós vamos conhecer as conjunções coordenativas. Olha a palavra, coordenativas. E agora é uma adversativa. A que a gente viu aditiva também faz parte das coordenativas, só que agora nós vamos ver uma adversativa. Vamos entender um pouquinho mais. Exprimem oposição, contraste, compreensão do pensamento. Olha só que interessante. Essas conjunções adversativas, elas me ajudam a colocar a minha opinião, né? Ou oposição sobre aquele pensamento, um contraste do meu pensamento, uma compensação do meu pensamento na frase. Vamos conhecer quais são elas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. São exemplo dessas conjunções, são essas palavrinhas que nós usamos, conjunções adversativas. Olha só o exemplo, acompanhe. Não fomos campeões. Ótimo, você vai entender se eu ler isso até aí, não vai? Não fomos campeões, quer dizer que o meu time não ganhou. Todavia, exibimos o melhor futebol. Outra frase que está também justificando, né? São duas orações diferentes, só que ele justificou. Não foi campeão, porém, todavia, que foi a palavrinha usada, exibimos um bom futebol. Então, nós temos a adversativa, ele está compensando o pensamento dele. Não foram campeões, mas também fizeram um excelente jogo, né? Então, essa palavrinha, essa conjunção adversativa. Vamos mais um exemplo. Correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Também está compreendendo, está complementando o meu pensamento. Correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Então, a conjunção no entanto está complementando o meu pensamento. Estão compreendendo? Compreendendo até agora, entendendo direitinho que nós temos as coordenativas, são aquelas conjunções onde eu utilizo para ligar uma frase a outra, uma oração a outra, mas essas orações elas não precisam estar dependentes uma da outra, certinho? Nós vimos aí a aditiva e a adversativa, certinho? Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre as conjunções subordinativas. Vamos ver o que é. Acompanhe comigo. São palavras que servem para ligar orações dependentes uma da outra. Olha só, agora é diferente. Agora eu preciso utilizar essa palavra e a minha primeira oração, ela depende da segunda. Vamos observar alguns exemplos aí. Nós temos as conjunções causais. Causais. Introduzem oração subordinadas que dão ideia de causa. Como a palavra mesmo já diz, né? Causais, causa. Quem são essas conjunções? Porque, como, pois, visto, já que, uma vez que. Olha os exemplos. Não fui à aula porque choveu. Então está justificando, está dando motivo à causa. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Olha o como. Está justificando, está dando motivo à causa que ele não foi à aula, porque estava doente. Estava bem porque dormi. Olha o porquê novamente, né? Então, ele estava bem, ele acordou bem, ele está o dia bem, porque dormiu. Então, nós temos aí as conjunções porque, como, né? Que está dando o motivo, dando a causa de não ter acontecido. Mais uma agora, as conjunções condicionais.
indicam orações subordinadas que exprimem hipóteses ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Então, são aquelas palavrinhas que eu vou usar para demonstrar hipóteses. Quais são elas? Caso, contanto, salva-se, desde que, a não ser que. São palavrinhas que eu vou utilizar para me organizar o meu pensamento, organizar a minha ideia, dando a intenção de uma hipótese, sendo que pode se concretizar ou não, certinho? Olha os exemplos aí. Se não chover, irei à praia. Então, se não chover, olha a palavrinha se, né? Eu estou dando uma hipótese, certinho? Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Olha o se novamente, outra hipótese. Tudo que quiser, desde que coma todo o jantar. Então, tudo que ele quiser vai acontecer, mas a hipótese é, se caso ele comer todo o jantar. Então, desde que é uma conjunção coordenativa, né, exprime a hipótese. Ele só vai conseguir o que ele quer se caso ele jantar, comer tudo. Certinho? Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, todo o nosso material está disponível na nossa plataforma Palmas Home School.